Vamos seguir aqui. Tem algumas catequeses que já faz um tempão, assim, mais de ano, que eu queria fazer aqui com vocês, mas nós não tivemos essa oportunidade. Eu comentei com o Tiba algumas vezes para a gente fazer, a gente até combinou de fazer aqui, mas não deu para fazer. Como nós teremos já no dia 30 agora, o início de uma preparação para a consagração a São José, eu achei por bem a gente começar logo agora, porque depois a gente não vai, conseguir por causa da consagração a São José, e tem dias que são bem longos, né, na consagração a São José. Olha só, atenção, nós vivemos um tempo hoje, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos falar das provas da existência de Deus. Essas provas não são provas no sentido científico do termo físico, é no sentido metafísico, e eu vou explicar para você. É um assunto pouco falado, apesar de estar na doutrina da igreja, no catecismo da igreja, certo? Mas pouco falado e pouco compreendido. Só que nós temos uma questão aqui. Se você não souber quem é Deus, você não sabe, para quem você está rezando. Se você não souber que de fato que exista um Deus é necessário, você fica com uma imagem de Deus um pouco turva, sem entender e sem buscar concretamente desenvolver uma amizade com Deus. Porque olha só, hoje é muito comum que as pessoas façam uma confusão, dizendo que Deus é uma energia, né, que Deus é o cosmos, que Deus é tudo, tudo é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus, nós somos Deus, tudo é uma coisa só, integrada. Isso é uma confusão tremenda, uma confusão tremenda, tremenda, tremenda. Então, o que que nós vamos fazer? Pelos próximos 5 dias, certo? Eu vou trazer aqui as 5 provas metafísicas da existência de Deus, certo? Talvez a gente não conclua a primeira prova hoje, porque a primeira prova é a prova, maior, mais extensa, que é o seguinte, eh, da minha parte, eu vou fazer um esforço para tentar explicar e expor estas provas para você. Da sua parte, eu preciso que você também faça um esforço para tentar entender essas provas, tá certo? Então, o que que eu quero saber de vocês? Eu quero saber se tá combinado, tá? Se você vai fazer de fato um esforço, seja anotando, seja prestando atenção, mesmo que esteja um pouco difícil, eu quero saber de você, tá combinado? Se tiver combinado, escreva aqui: "Arley, tá combinado". A Luana colocou sim, a Nádia colocou um legalzinho. Combinado, certo? Obrigado, Júlia Corrêa. Combinadíssimo, vamos nessa. Não sei se essas 1.476 pessoas chegarão até o final, na exposição, porque de fato, demanda um esforço para que você entenda, tá? Demanda um certo esforço. Então, para nos ajudar, eu vou colocar aqui alguns slides para que ajude você a fixar o argumento e me ajude também a desenvolver o argumento, tá bom? Então eu vou colocar aqui para que a coisa fique mais fácil para nós. Dei uma mudada aqui na configuração, mas dá para a gente ler. É o seguinte, vamos consultar o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 31, tá? Parágrafo 31. Porque é o seguinte, nós não podemos falar de doutrina sem consultar o que que a igreja diz. Não existe isso, né? Então, por mais que a gente vá falar, de filosofia e de lógica, mas nós precisamos ver o que a igreja diz sobre essas provas, né? Ou as vias, para se conhecer Deus. Vamos ver o que que a igreja diz aqui? É o seguinte, vamos ver aqui. Vamos lá. No parágrafo 31
Diz assim, ó: criado à imagem de Deus. Atenção, o título já diz assim, ó: as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus, certo? Então diz assim: criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Chamamos-las também de provas da existência de Deus. Olha só, então a própria igreja reconhece estas provas. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Então, olha só, quando nós falamos de provas da existência de Deus, nós não estamos falando no sentido científico, nós falamos de argumentos convincentes, mas convincentes mesmo da existência de Deus, tá? Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação. Olha que coisa interessante. Estas vias, estas 5 vias, têm como ponto de partida a criação, ou seja, o mundo real, certo? O mundo material e a pessoa humana. O que a igreja está dizendo? A partir do mundo real, do mundo criado, nós podemos sim deduzir que existe um Deus. Olha que, gente, só isso aqui é fantástico. Porque aqui a igreja não está dizendo de fé, não está falando de fé. A igreja não falou aqui assim, a partir da fé nós podemos deduzir. Não, 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 não. A igreja está dizendo que a partir do mundo, dessas realidades, do mundo material e da pessoa, nós podemos chegar a essas vias. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Olha só o que a igreja está dizendo. A partir destas realidades, nós podemos chegar sim ao conhecimento de Deus. Gente, presta atenção, que alguém poderia falar assim, não, somente através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus? Será? É isso que nós estamos. Esse é aqui que está o ponto de discussão. O título é As Vias para o Conhecimento de Deus. Está aqui, ó. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. É o título do parágrafo 31. Isso aqui é a palavra da igreja, doutrina da igreja. Arley Mendes não está inventando história, nem doutrina. Nós estamos extraindo do próprio texto aqui, tá? Do próprio texto. Vamos seguir aqui. Porque aqui nesse outro diz assim: por que estudar este tema? Ficou desconfigurado, gente, mas dá para todo mundo entender aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho. Porque esse tema ele é fundamental, porque a existência de Deus é o tema que é mais negado hoje em dia por 3 motivos. Por ignorância, então as pessoas ignoram a existência de Deus. Por má fé, por conveniência. Deus não pode existir para o século XXI. Então, por má fé, porque existem pessoas que não querem que Deus exista, certo? Então não se fala de Deus, não se discute a existência de Deus, não se fala de Deus nos centros acadêmicos, não se fala de Deus nos teatros, nas peças de teatro, não se fala de Deus nos jornais, não se fala de Deus. Não se pode nem falar um boa noite e fiquem com Deus, né? Só fala boa noite. Até as festas estão mudando. Não se fala mais Feliz Natal, diz boas festas. Não é isso? Então, por ignorância, por má fé, por pura conveniência, porque para esse século ateu, Deus não pode existir. E aí nós perguntamos: a existência de Deus é uma questão de fé? O que vocês acham? Coloca aqui para mim, nos comentários. Você acha que a existência de Deus é uma questão de fé? Fala aqui. Vamos, para vocês não dormirem, porque o tema é profundo, então vamos interagir. Você acha que a existência de Deus é uma questão de fé?
sem medo de errar, porque aqui nós não estamos em nenhuma prova, em nenhum exame, certo? Então não tem problema não. A Júlia Corrêa colocou: "Acho que não, Arley". Exatamente. Atenção, a existência de Deus não é uma questão de fé. Mesmo que eu não tenha fé, Deus existe e ponto. Eu posso perguntar assim para vocês, por exemplo, ó, nós temos aqui a Daiane Ribeiro, que está aqui com a gente. Eu sei que Daiane está aqui com a gente. É Daiane mesmo, tenho certeza que é Daiane. Eu pergunto para vocês, a existência de Daiane é uma questão de fé? Não, Daiane existe, não é Daiane? A Daiane existe. Ainda que eu não deposite nenhuma credibilidade no que ela diga, ou seja, ainda que eu não tenha fé em Daiane, mas a existência de Daiane não é uma questão de fé, ela existe objetivamente falando. O que que nós estamos dizendo? A existência de Deus não é uma questão de fé. Deus é uma pessoa, ele existe e ponto. Porque o que as pessoas dizem é o seguinte: não, não vamos discutir a existência de Deus, porque aí já entra o campo da fé. Não entra, não. Porque quando nós estamos falando da existência de um ser, a gente não está falando de fé. A gente está fazendo uma discussão dialética se esse ser existe ou não, independente de fé. Se você vai depositar fé nesse ser, é outra história. Quando nós rezamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é creio na existência de Deus Pai Todo-Poderoso. É que nós cremos nele. Veja, eu comecei e vou persistir e vou continuar com a doutrina da igreja, longe de mim inventar história. Deus me livre, Deus me livre. Mas às vezes nós rezamos algumas coisas e a gente não presta atenção. Então, olha só, a existência de Deus não é uma questão de fé. A existência de Deus é um dado objetivo que você chega por dedução, através do que, segundo a igreja, do mundo criado, recorrendo a estas vias, certo? Vamos seguir aqui, porque tem outra questão aqui para vocês. Olha só. Nós podemos conhecer Deus pela luz natural da razão? Olha só. Nós podemos conhecer Deus pela luz natural da razão? Sim, nós podemos conhecer Deus através destas vias, que foram vias por vários filósofos, eu vou colocar quais deles foram, e Santo Tomás de Aquino foi o que desenvolveu de forma mais evidente, mais clara, né? Mas começou desde Aristóteles com a prova do movimento, nós vamos ver aqui. Então, olha só, nós podemos chegar à existência de Deus, à existência de um Deus, através da razão natural. E é exatamente esse exercício que nós vamos fazer aqui. Vamos pegar lá o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 36, 37 e 38. Vamos lá, parágrafo 36, consultar de novo, hein? 36, 37 e 38. Vamos lá. Tá na página 24, parágrafo 36, 37, 38. Já caiu, ó. Uma galera já saiu. Nós estamos com 1.266 pessoas. Vamos ver quantos ficarão até o final. Vamos ver. Parágrafo 36. Olha só, o título já diz assim, ó: o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Vamos ver. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas.
Olha só a afirmação da igreja no catecismo. Ou seja, não foi pela fé, não foi através da fé. Está dizendo que pode sim ser conhecido. Vou ler de novo. Olha só. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, certo? Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Vamos seguir. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Pois, embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças a lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. As verdades que se referem a Deus e às relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Donde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Que coisa! Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. O que a igreja está dizendo? É o seguinte: de fato, através da luz da razão, através da inteligência, nós podemos conhecer e nós podemos saber com profundidade que existe um Deus, certo? Mas aqui nós precisamos fazer uma distinção. Uma coisa é o conhecimento de Deus através da razão. Uma outra coisa é a revelação de Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui discutindo se esse Deus de fato ele existe, tá? Nós estamos discutindo a existência de Deus, que evidentemente nós por sermos católicos nós cremos que existe, né? Mas uma coisa é a discussão sobre a existência desse Deus. Uma outra coisa são características desse Deus que nós conhecemos por revelação. Ele se revelou. Ele falou de si. Nós chegaremos lá, certo? Nós chegaremos lá. Então, presta bem atenção. Uma coisa é você, pela razão natural, através do mundo criado, chegar à conclusão que existe sim um Deus. E que só pode ser um, não tem como, não é possível dois deuses. Não é possível dois deuses. Só é possível um Deus. Só é possível um único princípio criador. Não é possível dois princípios, como por exemplo Santo Agostinho, quando era maniqueísta, antes de se converter, ele professava essa filosofia absurda em que existiam dois princípios, o mal e o bem. E não é assim. Graças a Deus que se converteu, né? Tá? Então, só existe um Deus, um único Deus. Nós veremos isso, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Agora aqui eu vou precisar muito da atenção de vocês, pelo seguinte.
não se pode provar 2 coisas. 2 coisas não se pode provar: o que é evidente e o que é mistério, certo? É evidente que eu estou aqui sentado, né, não estou de pé. É evidente que eu estou aqui, tá? O que é evidente não se prova. O que é evidente? Evidente é aquilo que pode ser visto, chama-se evidente, né? É evidente que eu estou falando aqui com 1.221 pessoas, né? É evidente porque pode ser visto, não vocês todos, mas o número pode ser visto. E isso não se prova. O que é evidente não se prova, tá? Pode anotar aí. Isso não se prova, o que é evidente. É evidente que isso aqui na minha frente é o microfone? É evidente, nós podemos ver isso, certo? Quando alguém está buscando provar os argumentos, ele busca muitos argumentos, muitos argumentos, muitos argumentos, e no final aquilo fica evidente. E ele diz: gente, está vendo? É evidente, certo? É evidente, ou seja, agora pode ser visto. O que pode ser visto não se prova. Tenta provar que eu estou aqui. Não, não há necessidade disso, porque é evidente. É evidente que você está na sua casa, tá? Então, coisas evidentes não se provam. Deus é evidente? Não. Deus não é evidente. Logo, ele é passível de ser provado, a sua existência, tá? Deus não é evidente. A gente pode ver Deus? Não. Deus não é evidente. Logo, pode ser provado. Uma outra coisa que não se prova, o mistério. Mistério não se prova. Por quê? Porque nós temos uma limitação na nossa inteligência que nós não conseguimos provar o mistério, porque a própria natureza do mistério, o próprio sentido de mistério significa que é algo que não se compreende por causa da nossa limitação humana, da nossa inteligência. Isso não se prova, tá? Mistério não se prova. Ora, Deus não é mistério. Deus não é evidente e não é mistério. Logo, a sua existência pode sim ser provada, porque Deus não é evidente e Deus não é mistério. Logo, a sua existência pode ser provada. Vamos seguir. A existência de Deus não é motivo de fé, porque se prova racionalmente, como nós vimos a própria igreja dizendo isso. Se prova a existência de Deus racionalmente. Então, essas 5 provas, meus amigos, elas foram elaboradas por 4 grandes filósofos: Aristóteles, Sócrates, Platão e Santo Tomás de Aquino. Mas, graças a Deus, quem mais desenvolveu essas provas de forma muito clara, né, foi exatamente Santo Tomás de Aquino, tá? Bem, a primeira prova é a prova do movimento. Aqui que eu preciso muito da atenção de vocês, porque essa é uma prova fantástica, fantástica. São 5 provas, certo? E a primeira prova é a prova do movimento, que foi iniciada com Aristóteles e depois claramente desenvolvida por Santo Tomás de Aquino, tá? A primeira prova é a prova do movimento. Vamos tentar então provar através da prova do movimento, através do movimento, a existência desse Deus. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Até aqui, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Por favor, coloquem aí nos comentários. Me deem esse feedback. Até aqui, tudo bem? Antes de nós começarmos a primeira prova, se de repente vocês quiserem sair porque tá cansado, vocês podem pegar para assistir depois, porque isso aqui fica gravado, tá bom, gente? Até aqui tudo certo, né? Beleza, tá ótimo, certo? Ok. Nós já vimos aqui que Deus não é motivo de fé, não é questão de fé. Nós já vimos que Deus não é evidente, portanto pode ser provado, porque as coisas evidentes não se prova, certo? Nós vimos que Deus não é mistério, portanto pode ser provado, tá? E nós veremos agora o início, porque creio que não vai dar para eu concluir aqui a primeira prova. Nós iremos agora iniciar a primeira prova da existência de Deus,
que é a prova do movimento, iniciada em Aristóteles. Vamos lá, gente, presta bastante atenção, tá? O primeiro pressuposto é o seguinte: há coisas que mudam. Há coisas que mudam, tá? Há coisas que de fato mudam. Pergunta: tudo muda? É uma pergunta que eu tô fazendo para vocês, só para vocês não dormirem. Escrevam aqui para mim. Tudo muda? Ô, Júlia, você já sabe, né? Você já conhece as provas, né? Porque as suas respostas, tudo muda. Olha só, o que que Aristóteles diz? Aristóteles diz que há coisas que mudam. Ele não diz que tudo muda. Ele diz que há coisas que mudam. Logo, existem coisas que não mudam. Vamos ver então quais são essas coisas que não mudam, tá? Para depois a gente entender o que é mudança, o que é movimento, tá? Vamos lá. Há coisas que mudam. Pergunta se tudo muda. Há três coisas que não mudam. Um, o bem, certo? A moral. 2, a beleza. 3, a verdade. Essas três coisas, elas não mudam. O bem, ou seja, a moral. 2, a beleza. 3, a verdade. Ficou bem desconfigurado aqui, mas por gentileza, eh, relevem, tá? Três coisas não mudam. A verdade é sempre a mesma ontem, hoje e amanhã, certo? Por quê? Porque a verdade não muda. O que é verdade séculos atrás, milênios atrás, precisa necessariamente ser verdade hoje também. 2 mais 2 são 4. Isso é verdade. Isso não pode mudar, nem 2000 anos atrás, nem na Idade Média, nem na Era Moderna, nem agora na contemporânea. A verdade não muda. Se for verdade, não muda. A verdade não muda. A moral, o bem, também não muda. Cometer um aborto, um assassinato de uma criança no ventre de sua mãe, sempre será um mal moral terrível. Mesmo que uma sociedade inteira, mesmo que as leis mudem, mesmo que os legisladores relaxem e aceitem isso, isso permanecerá sendo uma verdade. Qual verdade? Que o aborto é um mal terrível, ainda que deixe de ser crime, certo? Ainda que deixe de ser crime, continuará sendo um mal moral terrível. E a beleza, Arley, muda? A beleza também não muda, porque a beleza está na forma das coisas. A beleza não está na matéria. A beleza está na forma, tá? Vamos lá que eu vou desenvolver isso aqui com vocês. O bem, a moral. O que era crime no tempo de Moisés continua sendo crime hoje. O aborto sempre será crime. Eu vou substituir a palavra crime por mal moral, porque por crime pode se mudar, certo? Ainda que a sociedade toda não considere mais. A beleza, o pôr do sol sempre será belo, porque isso não muda. Vocês já viram alguém falar que não gosta do pôr do sol, que acha a coisa mais feia do mundo o pôr do sol? Não existe. É unanimidade. O pôr do sol, o mar são belos. A beleza não muda. Sempre será belo. Pode mudar o tempo, o milênio, os gostos das pessoas, mas isso não vai mudar. A beleza não muda. Então, o bem, a moral não muda, a beleza não muda e a verdade também não muda. Deus é verdade, Deus é o bem e Deus é beleza absoluta, tá? Absoluta. Conclusão: há coisas que mudam. Foi isso que Aristóteles disse. Há coisas, na sua filosofia, há coisas que mudam. Logo, existem coisas que não mudam. Quais são essas coisas que não mudam? O bem, a beleza e a verdade. E Deus é bem, beleza e verdade em grau absoluto. Vamos seguir. Nas coisas que mudam, atenção, hein?
Nas coisas que mudam, podemos nós notar certas qualidades, como cores, aspectos, as qualidades que existem, elas existem de fato. Espera aí que embolou aqui. As qualidades que existem, elas existem de fato. E as qualidades que podem ser recebidas, elas existem em potência. Aqui vai começar a ficar um pouquinho complicado, e é por isso que eu preciso da sua atenção e do seu esforço, tá? Três coisas não mudam. Três coisas não mudam: o bem, a beleza e a verdade. O resto tudo muda, certo? O resto tudo muda. Nas coisas que mudam, vamos falar agora das coisas que mudam. Nas coisas que mudam, nós podemos perceber algumas características, várias características. Cor, peso, altura, dimensão, né? Vários aspectos que caracterizam essas coisas que mudam, tá? Nas coisas que mudam. Qualidades que existem de fato e qualidades que existem em potência. Então, olha só, aqui nós vamos entrar nos aspectos de ato e potência. Pode anotar aí, ato e potência, tá? Eu estou sentado em ato, certo? Eu estou sentado em ato. Mas eu posso mudar, não posso? Eu posso ficar de pé? Bom, eu posso dizer então que eu tenho potência para ficar de pé, tá? Vou dar vários exemplos para ficar claro para vocês, tá? Esse computador, ele é da cor cinza, em ato, tá? Mas ele tem potência para ser pintado de vermelho, ok? Eu estou aqui. Cadê o controle aqui? Eu estou aqui com uma luz azul do meu lado, mas essa luz ela tem potência de mudar de cor. Olha só, ela vai mudar de cor agora, ó. Olha lá, ficou vermelho, certo? Então, em ato, nós vemos uma cor vermelha aqui, mas ela tem potência para mudar de cor, não tem? Então eu vou mudar. Pronto. Agora ela está em ato azul, ok? Vou dar mais um exemplo. Você muito provavelmente deve estar sentado aí na tua casa. Então, em ato, você está sentado, mas você tem potência para se levantar, certo? Você tem potência para ir tomar uma água, por exemplo, para tomar um café, tá? Aqui é para você começar a entender o que é ato e o que é potência. O que é ato e o que é potência, tá? Então, nas coisas que mudam, existem características específicas e elas têm ato e potência. Vamos seguir aqui. A prova do movimento diz o seguinte: os conceitos de ato e potência, que eu comecei a introduzir para vocês. Nas coisas que mudam, existem qualidades em ato e qualidades em potência, como eu falei aqui para vocês, né? Então, existem qualidades em ato e qualidades em potência. Eu falei para vocês que esse computador tem uma qualidade, a cor é cinza, mas tem potência de ser pintado de vermelho ou ser pintado de azul, ia ficar um computador bem feio, né? Mas que tem potência para receber essa outra cor, tem sim. Então, a fórmula do movimento, já que nós estudamos a prova do movimento, é a seguinte: a mudança é igual potência de x para ato de x. Então, o que é o movimento? O que é um movimento? É potência de algo para ato de algo. Então, eu vou fazer um movimento agora, tá? Vou fazer um movimento. Ora, eu tenho potência para abrir os braços. Eu tenho potência. Agora eu vou abrir os braços. Eu, em ato, de fato, estou com os braços abertos. Então, houve o que aqui? Um movimento.
houve um movimento. O que é o movimento? É potência de alguma coisa para ato desta coisa. Isso é o movimento. Perfeito, Júlia Corrêa colocou. Então, em ato, eu sou pecadora, mas temos potência para ser santos. Perfeito, perfeito, perfeito. Massa. Adorei seu exemplo aí, porque isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo, porque a nossa perspectiva é de fato católica, né? A gente vai chegar lá, tá? Mas primeiro a gente precisa colocando as bases aqui. Vamos lá, só tem 1095 pessoas. Vamos nessa. Vamos seguir. Nada muda sozinho, porque se o ser mudasse sozinho, ele já teria aquela qualidade em ato. Olha só a afirmação desta prova. Nada muda sozinho, porque se o ser mudasse sozinho, ele já teria aquela qualidade em ato. Vamos lá. Um ser que tem potência de uma qualidade tem que receber de um outro ser que está em ato. Olha que coisa interessante. Um ser que tem potência de uma qualidade tem que receber de outro ser que está em ato. Olha só que coisa isso aqui. Eu falei para vocês que esse computador em ato está na cor cinza, ok? Esse computador tem potência de ser pintado de azul, não é isso? Mas para que ele receba esta qualidade, ou seja, da cor azul, ele precisa receber de um outro ser esta qualidade, onde o outro ser já tem aquela qualidade em ato. Olha só. Então vamos supor que eu vou pegar aqui um baldinho de tinta azul para pintar esse computador. Ora, mas então significa que essa tinta azul já tem essa qualidade em ato, para que possa transmitir para o computador essa qualidade que tem em potência, porque o computador tem potência de receber a cor azul, mas para que determinado ser receba aquela qualidade, ele precisa receber essa qualidade de um outro ser que tem essa qualidade em ato. Em ato. Vou repetir, vou colocar aqui de novo, ó. Um ser que tem potência de uma qualidade tem que receber de um outro ser que está em ato. Vamos lá. No ser que muda, a potência precede o ato. No fenômeno da mudança, o ato precede a potência. No ser que muda, a potência precede o ato. No fenômeno da mudança, o ato precede a potência. Isso aqui vai ficando mais claro para vocês conforme eu vou seguindo. Mudar é passar de potência para ato. Olha que coisa interessante. Então, o que é mudar? Mudar é passar de potência para ato. Quando a Júlia, acho que foi Júlia, não foi? Colocou, então nós temos em ato nós estamos pecadores, desculpe, em ato nós estamos pecadores, mas em potência nós somos santos. Em potência, ou seja, potencialmente nós podemos ser santos, ok? Agora olha só, quando há essa mudança, o que é mudar? O que é uma mudança? Mudança é passar de potência para ato. Isso é uma mudança. Fulano mudou. Por que você chega a essa conclusão? Porque você sabe que fulano tinha algumas características que de repente ele assumiu outras características que agora em ato estão expressas na personalidade dele e você então conclui: fulano mudou, não é mais o mesmo. Fulano pintou a casa. Ora, houve uma mudança. O que é uma mudança? É passar de algo que está em potência para ato.
Então, a casa era branca e ele pintou a casa de verde fluorescente. É uma casa bem feia, né? Mas eu estou só chamando a sua atenção para que você não durma, porque nós estamos falando da prova do movimento, certo? Então, o que é mudar? Mudar é passar de potência para ato. Isso é mudar, tá? Isso é mudança. Só pode haver uma qualidade em ato se existia antes uma potência naquele ser. Olha que interessante, eu acho isso aqui massa. Isso aqui é massa. Só pode existir uma qualidade em um sujeito em ato. Atenção, galera! Só pode existir uma qualidade em um ser em ato se havia uma potência naquele ser. Quer ver uma coisa? Pergunta, agora é teste, hein, para ver se vocês entenderam. Potencialmente, o ser humano pode voar como um pássaro? Vou repetir a pergunta. Potencialmente, o ser humano pode voar como um pássaro? Perfeito. Olha como vocês estão entendendo, graças a Deus. Que bom, gente. Não. Em ato, nós não podemos voar como um pássaro. Nós voamos no avião, né? Vários meios. Mas potencialmente nós não temos esta potência em nós de voar, certo? Nós não temos esta potência. Para que um ser receba algo em ato, significa que ele já tinha aquilo em potência. Ok, um ser só pode receber uma qualidade se ele tem aquela qualidade em potência. Um pássaro pode ser santo? Não. Um pássaro não pode ser santo. Por quê? Porque ele não tem aquela qualidade em potência. Não tem como. Ele não tem vontade própria, não tem liberdade. Ele obedece aos próprios instintos. Então isso aqui precisa ficar claro. Eu estou falando bem devagarzinho assim mesmo, para que fique bem claro assim. Um ser só recebe uma qualidade em ato se ele já tem aquela qualidade em potência, tá? Vou seguir aqui. Olha só pode haver uma qualidade em ato se existia antes uma potência naquele ser. Forma-se então uma série de movimentos. Olha que coisa, gente. Nós formamos então uma série de movimentos. Olha só, olha que coisa interessante. Você tem então um ser que, para receber aquela qualidade, ele teve que receber de um outro ser que tinha aquela qualidade em potência, ok? Mas este ser, se tem esta qualidade em potência, é porque ele tinha aquela qualidade em ato, é porque ele tinha aquela qualidade em potência. Porque agora ele tem isso em ato. Ora, se ele tem esta qualidade em ato, ele recebeu esta qualidade de um outro ser. Este terceiro ser, olha só, eu estou criando uma cadeia de movimentos. Este outro ser, se tem esta qualidade em ato, é porque tinha potência, atenção, tinha potência de receber esta qualidade e recebeu de um outro ser que tinha essa qualidade em ato, que portanto concedeu essa qualidade para o movimento de cá. E se ele tem essa qualidade em ato, ele recebeu essa qualidade de um outro ser, que tinha também essa qualidade em ato e que tinha potência de receber. Você percebe que nós formamos então uma cadeia de movimentos. Nós temos então uma cadeia de movimentos. Isso aqui precisa estar bem claro assim na cabeça de vocês.
que um ser que recebeu uma qualidade em ato, ele tinha potência de receber esta qualidade e recebeu esta qualidade de um outro ser antes, que só tem essa qualidade em ato, porque tinha potência para receber essa qualidade, que portanto recebeu essa qualidade de um outro ser, que tinha também essa qualidade em ato, e que se tem essa qualidade em ato, tinha potência para receber de um outro ser. Então nós formamos uma cadeia de movimentos. Essa cadeia aqui é uma cadeia gigantesca, gigantesca. E nós teremos uma pergunta agora. Forma-se então uma série de movimentos. Pergunta-se: esta série é finita ou infinita? Pergunta-se: esta série de movimentos aqui. Você prestou atenção que nós não estamos recorrendo a argumentos de fé, porque o catecismo diz que, observando o mundo criado, nós podemos chegar à conclusão da existência de Deus. Então, nós não estamos recorrendo à fé. As provas metafísicas não falam de fé, não falam da doutrina, certo? Pergunta-se: esta série é uma série finita ou infinita? A maioria colocando aí infinita, infinita, infinita. Vamos ver se esta série de movimentos é uma série finita ou infinita. Vamos levantar aqui uma suposição. Primeira suposição, se fosse infinita. Espera aí, porque aqui embolou. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui, mas acho que não. Espera aí, gente. Se fosse uma série infinita. Cadê? Se fosse uma série infinita, não haveria princípio, não haveria mudança. Atenção, eu não sei se você consegue visualizar isso, mas a gente vai tentar. Se fosse uma série infinita, não teria havido o primeiro movimento. Não haveria mudança. Atenção, se esta série de movimentos que nós visualizamos aqui fosse infinita, não tivesse fim, ela não teria tido um princípio, um início. E se não houve um início, não houve o primeiro movimento. Por quê? Porque alguém nessa cadeia, agora nós estamos chegando lá, hein? Alguém nessa cadeia precisa ter necessariamente todas as qualidades em ato nesta cadeia. Precisa que um ser tenha todas as qualidades em ato, não pode ter potência, para que esse ser transmita no primeiro movimento o que ele tinha de qualidade. Primeiro, foi o primeiro movimento. Esta série não pode ser infinita. Ela tem que ter tido um primeiro movimento. Porque se ela fosse infinita, nós não teríamos o primeiro movimento. Nós não teríamos primeira ação. E, portanto, nós não teríamos a mudança. Porque o que é mudar? Mudar é passar de potência para ato. Vocês já estão colocando a resposta aí, né, Dirlene? Massa que vocês já estão entendendo. Eu gosto de ver as reações de vocês, porque assim, eh, eu já expliquei isso em algumas aulas presencial, né, eu nunca fiz assim, online. Então para mim tá sendo um pouco difícil, porque eu não tô vendo as reações, assim, nos olhos de vocês, eu tô vendo pelos comentários, tá. Então, essa cadeia, ela precisa, para que ente passe para o outro, que passe para o outro, que passe para o outro, que passe para o outro,
precisa que nessa cadeia houvesse um primeiro movimento. Esse ser precisa ter em si, em ato, todas essas qualidades em grau máximo, para que ele passe para o primeiro ser, o segundo, né, estas qualidades, e que outro passe para outro, para que haja de fato mudança. Obrigado, Raíssa. Vamos seguir. Portanto, a série de mudança, ela tem que ser finita. Tem que ser finita, não pode ser infinita. Não faz sentido nenhum ser infinita, porque se ela fosse infinita, não haveria a primeira mudança. Ela tem que ser finita. Tem que haver um ser absoluto. Gente, aqui nós estamos chegando. Tem que haver um ser absoluto. Vamos ver as características desse ser absoluto de ato puro, que é Deus. Deus não é potência, porque Deus não muda. Deus é ato puro, ato puro. Ele não pode receber qualidades de nenhum outro ser. Ele tem em si todas as características, em grau absoluto. Como ele é? Um, tem que ter todas as qualidades em ato. 2, tem que ter todas as qualidades em grau absoluto. Não pode haver algo de bondade em Deus que seja um pouquinho menos bom. Não, a bondade em Deus precisa ser em grau absoluto. Só pode ter bondade, beleza, verdade, todas as qualidades, todas as virtudes, tudo em grau absoluto. Ele não pode ter potência de receber mais grau de beleza, entende? Porque olha só, Giselda, Nancy, Maria das Graças, Nádia Paquilin, nós que estamos aqui, nós podemos receber qualidades em graus diferentes. Talvez a Dilce seja mais generosa que eu, talvez a Francirene seja mais sorridente do que eu. Entende? Ou seja, nós, porque nós somos potência, nós não temos as qualidades em grau absoluto, nós mudamos. O que é mudar? Mudar é passar de potência para ato. Então, as qualidades em nós, elas variam de grau e sempre vão variar, porque nós não somos Deus. Nós não temos todas as qualidades em grau máximo absoluto, certo? Deus diz a Moisés: Eu sou, porque Deus não está no tempo e tem em si todas as qualidades em grau absoluto. Deus é ato puro. Quando Moisés pergunta: Senhor, eu vou falar o que para as pessoas? Quem é o Senhor? Eu vou dizer o quê? E Deus diz: Diga que eu sou. Eu não era, eu não fui, eu não vou ser. Eu sou. E curiosamente, quando perguntam também a Jesus, Jesus responde: Antes que Abraão fosse, ele diz: Eu sou. Gente, isso aqui é muito sério, porque se Jesus tivesse conjugado eu era, o judeu na hora descobrir que ele era um impostor. Opa, como assim eu era? Mas Deus não está no tempo. Deus não pode ser e vir a ser. Deus, eu sou. E Jesus diz exatamente isso. E eles entenderam, ficaram escandalizados. Opa, espera olhar a resposta dele. Antes que Abraão fosse, ele tinha que ter conjugado eu era, se ele fosse um mero mortal. Mas ele diz: Eu sou, exatamente a mesma resposta que o Senhor deu a Moisés lá no deserto. E o judeu, conhecendo a palavra, entendeu
muito claramente quem era aquele homem, muito claramente. Eu sou. Deus não está no tempo, ele é. Deus é verdade, Deus é a beleza, Deus é o bem. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está aí a referência. João capítulo 8, versículo 58. Isso aqui vocês podem pegar na Sagrada Escritura, assim, na Bíblia de vocês e grifar, de tão lindo que isso é. Isso é muito lindo. Deus pode ter matéria? Não. O que é que nós estamos estudando aqui? Nós estamos vendo as características desse ser absoluto, Deus. Deus pode ter matéria? Não. Por que não? Porque toda matéria tem muita potência, não é verdade? Essa mesa aqui, ela tem potência para ser queimada, não é? Não é verdade? Ela tem potência para ser cortada, transformada em outro móvel. Esse computador tem potência para ser quebrado, para ser desmontado. Essa luz aqui tem potência para ser desligada. Esses livros têm potência para serem queimados, rasgados, jogados fora. Deus tem matéria? Não. Deus não tem matéria. Por quê? Porque matéria tem potência. E Deus é ato puro. Deus não pode ter potência para mudar. Deus muda? Não, porque ele é aquele que é, não pode mudar. Por que, gente? O que é mudança? O que é mudança? Mudança é passar de potência para ato. Deus, esse ser absoluto, que nós estamos estudando para conhecê-lo melhor, ele não muda. Ele é aquele que é. Ele não tem potência para mudar, porque ele é. Deus não muda. Deus é simples ou composto? Olha que interessante isso. Esse ser que nós estamos estudando, investigando, ele é simples ou composto? Bem, ele não pode ser composto, porque uma coisa composta significa dizer que ela é decomponível. Lembra quando a gente tinha problema composto, né, na matemática? O que que a gente fazia? A gente fazia desmembrava os problemas para que ficasse mais fácil enxergar, certo? Deus não pode ser composto. Deus é simples. Olha só, simples porque Deus não é decomponível. Ele é um único Deus. Deus existe no tempo? Vamos lá. O que é o tempo? Tempo é a duração da mudança. Eu adoro essa definição do que é o tempo, porque é uma investigação filosófica, né? O que é o tempo? Tempo é a duração da mudança. Isso é o tempo. O que é 24 horas? 24 horas é a duração de um dia, é a duração da mudança, não é verdade? É o movimento da Terra. Isso é o tempo. Tempo é a duração da mudança. Nós colocamos esse nome de tempo porque nós vemos as coisas mudarem. Essa é a melhor definição de tempo que eu já vi. Tempo é a duração da mudança. Pergunta-se: Deus existe no tempo? Tempo e a duração da passagem de potência para ato. O tempo exige potência. Deus não tem potência, logo, Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. Deus é eterno. O que é eterno? Eterno é o agora fixado. E o que é tempo? É o agora que se desloca. Legal isso. O tempo é o eterno fixado. O eterno é agora fixado. E o que é o tempo? É o agora que se desloca. Isso é o tempo. Deus não é finito. Finito é aquilo que tem potência para aumentar ou diminuir. Isso é a coisa que é finita. Finito é aquilo que tem potência para aumentar ou diminuir.
Pagar aqui para vocês. O erro quanto aos números. A numeração é infinita? Não, a numeração não é infinita. A numeração é indefinida, pois tem sempre potência de aumentar em número e diminuí-lo. Isso aqui é um erro tremendo que se ensina para as escolas, para as crianças nas escolas. De dizer que os números são infinitos. Não, 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 não. Os números são indefinidos. Eles não são infinitos, pois eles têm sempre potência de aumentar ou diminuir. Tenta descobrir o que existe entre um e 2. Ora, se tem sempre potência para aumentar e diminuir. É tanto pedacinho ali que você não consegue definir. Portanto, é indefinido. Os números, eles não são infinitos. Eu nunca vou ensinar isso para os meus filhos, porque ele precisa entender, sem fazer confusão, que esse atributo de ser infinito só pode caber a um ser absoluto, certo? Cristiane, eu não posso começar na semana que vem, porque semana que vem ia começar a consagração a São José. E a consagração a São José demora muito. Então a gente só ia conseguir fazer isso lá para novembro. Então por isso que eu quis começar agora, entendeu? Número é a quantidade de unidades num conjunto, logo tem sempre potência para aumentar ou diminuir. Portanto, a numeração é indefinida, ela tem potência para o infinito. Potência para o infinito, mas não é infinito. Com isso, nós provamos 5 coisas. Quais foram as coisas que nós provamos aqui? Deus é espírito, Deus é eterno, Deus não muda, Deus é infinito, Deus é simples. Olha só que coisa. Nós provamos 5 coisas. Deus é espírito, porque ele não é matéria, porque se fosse matéria, ele teria potência de mudar. Deus é eterno, porque ele não pode estar no tempo, certo? Deus não muda, porque Deus não muda, porque ele não pode ter potência para mudar. Deus é infinito e Deus é simples, porque se ele fosse composto, ele era decomponível. Essa é a prova do movimento, que eu sei que deve estar fervilhando na cabeça de vocês. Algumas pessoas entenderam e já estão assim numa felicidade, porque gente, quando eu conheci as provas metafísicas da existência de Deus, eu chorei. Chorei de felicidade. Porque quando eu vi aquilo, eu falei assim: meu Deus do céu. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma prova, meus amigos. Uma. A gente só falou da prova do movimento. Ato e potência, o movimento. Tem que ter havido, meu irmão, o primeiro movimento nesta série. Esta série não pode ser infinita. Não é possível que seja infinita. O primeiro movimento aconteceu. Só que para que um primeiro movimento acontecesse, alguém, um ente, necessariamente precisou ter todas as qualidades em grau máximo para transmitir estas qualidades e aí gerar o movimento. Veja, quem desenvolveu, iniciou essa prova foi Aristóteles. Aristóteles não era cristão. Olha que coisa. Aristóteles não era cristão. O que a igreja disse aqui no início, quando nós iniciamos lendo, foi o seguinte: Deus pode ser conhecido através da razão, observando o movimento, observando a natureza. Isso é a prova do movimento. A primeira prova metafísica da existência de Deus. Por que metafísica? Porque a física lida com as coisas
imediatas, físicas, acessíveis, que podem ser tocadas, quantificadas. Quando a gente fala de metafísica, é aquilo que está acima da física. São realidades que nós não podemos tocar. Por isso que são as provas metafísicas da existência de Deus. É o que nós estamos discutindo aqui. Com isso, nós encerramos com a primeira prova hoje. Olha só, 881 pessoas. Eu acho que tem até muita gente, viu? Porque vocês são heróis. Ficar aqui até o final com um assunto que não é fácil de compreender, não é fácil, que exige para quem está estudando um esforço e também para quem está falando um esforço. Eu sei, eu sei que vocês vão ficar o dia todo pensando nisso amanhã. E mais, agora vem um conselho de irmão. Façam disso uma oração, entendeu? De você falar com Deus e falar assim: "Meu Deus, obrigado por isso, porque eu nunca tinha pensado nesses atributos que o Senhor tem: beleza, verdade, bondade, em grau absoluto, porque Deus não muda, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é simples", tá certo? Espero que todos vocês estejam de novo amanhã para a gente discutir uma outra prova da existência de Deus. As outras provas são um pouco mais fáceis de serem compreendidas, desde que você tenha realmente entendido o que é ato e potência, certo? Arnildo está colocando: "Arley, você fundiu o cérebro". A Raíssa colocou: "Vou passar a madrugada pensando, esperando o rosário". Comentários interessantes aqui de vocês. Júlia Correia: "Verdade, Arley, obrigada pela aula. Imagina". Amém? Cleissoel está colocando: "Vou assistir muitas vezes. Boa noite". Assunto muito difícil, Raiden colocou: "Verdade, Raiden, não é fácil não. Exige realmente atenção". A Dirlene colocou: "Como o nosso conhecimento é raso, Arley". Dirlene, isso aqui é interessante seu comentário. A partir dessas 5 provas da existência de Deus, a sua compreensão de Deus vai mudar de um jeito, gente, você não tem noção. Nunca mais você vai pensar que Deus é uma energia, nunca mais você vai fazer uma oração achando que é uma oração, assim, difusa para alguém que você não sabe que se existe mesmo, sabe? Alguém que é impessoal. Não, você vai ver que você está falando com uma pessoa, com alguém. Você vai ver que a sua fé vai ter mais densidade, não vai ficar aquele negócio abstrato, sabe? Abstrato que você não sabe, pra que você está rezando direito. Não, 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 não. Você vai ver que de fato, ora, existe um Deus que não é uma energia cósmica, não é as plantas, não se confunde com a natureza, nada disso. Deus é um ser absoluto. E depois nós ainda iremos juntar isso à revelação divina, que é outra conversa, certo? Outra conversa. Exato, Selma. Tá bem, é isso, meus irmãos, vamos descansar. Amanhã eu leio mais comentários de vocês, tá bom? Eu preciso. Ô, Sérgio, você colocou aqui, o Sérgio colocou aqui, ó. Vou sonhar com isso. Sérgio, eu já sonhei várias vezes com as provas metafísicas da existência de Deus. Várias, 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 várias vezes. Já sonhei. E é muito bom quando a gente sonha com essas questões, assim. É muito bom, é uma maravilha. Você vai ver que coisa maravilhosa. Amém. Então vamos descansar. Amanhã, se Deus quiser, eh, a gente continua, tá? Durmam todos com Deus e um forte abraço, se Deus quiser. Tchau, tchau.